Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal com o Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. O nosso encontro com Jesus, encontro da família com Jesus. É um prazer sempre renovado esse nosso encontro. E queremos dizer que o Evangelho no Lar está cada vez mais recomendado pela espiritualidade, porque Jesus se faz necessária na vida humana. E levar o Evangelho para o recinto do lar é atuar no alicerce da família, propiciando reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo. Por isso é que a espiritualidade recomenda que se faça o Evangelho no lar. E a gente pede para que vocês se inscrevam em nosso canal, para que participem, compartilhando também, para que estejamos engajados nesse projeto de divulgação do Evangelho de Jesus. Não esqueçamos o recipiente com água, que é fluidificada durante a reunião de estudo pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é 164, o diabo. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. João, registro de João, no capítulo 6, versículo 70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio diabo, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá em combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar: se entre os 12 apóstolos havia um que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do ciclo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na terra? Certamente, meus irmãos, essa concepção, do diabo como sendo aquele indivíduo
senhor do mal, dominando as trevas, essa concepção desse indivíduo não existe. O diabo se refere às atitudes negativas, às atitudes malignas. E como Jesus aqui diz, entre os apóstolos havia um que estava em conexão com o gênio infernal. E essa pergunta de Emmanuel é, sem dúvida, bastante oportuna e reflexiva. Se entre os apóstolos escolhidos havia um em conexão com o gênio infernal, vamos assim dizer, imagine entre os grupos humanos, cheios de imperfeições, distantes dos ensinamentos do Cristo. É uma boa pergunta. Vamos fazer então, meus amigos, a nossa prece inicial. Vamos pensar em Jesus, em Deus nosso Pai, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, reunidos estamos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho. Dai-nos assim a vossa bênção e amparo nesse momento em que faremos reflexões em todos os vossos ensinamentos. Para os nossos companheiros, para os nossos participantes, possam receber o amparo para suas necessidades, que sejamos envolvidos pelo vosso infinito amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, prosseguindo com as reflexões em torno das virtudes, hoje nós estamos trazendo algumas reflexões, desculpem, sobre a renúncia. A gente nem sempre pensa na renúncia, né? Muito menos que ela é uma virtude. Mas a espiritualidade nos traz o seguinte: e a renúncia é uma virtude essencial para o progresso espiritual, consistindo na superação voluntária do egoísmo e dos prazeres efêmeros em prol do crescimento íntimo. Não é apenas uma privação dolorosa, mas um ato de amor e compreensão da transitoriedade das posses materiais, corpo, bem, posições, visando a verdadeira liberdade e a vivência do amor ao próximo. Então aqui o Espírito nos fala da renúncia como virtude, mas nos colocando a par de que a renúncia não significa isolamento, não significa abandono, muito pelo contrário, significa amadurecimento, entendimento do sentido da vida, do significado da vida. A criatura humana compreende e entende que tudo aquilo que é tão valorizado nas aquisições terrenas, tudo é transitório, tudo é passageiro. Quando diz o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os bens materiais que nós tanto lutamos para tê-los e que queremos preservá-los, que nada nos pertence. Somos administradores provisórios. Porque Deus nos concede a inteligência para o estudo, para o trabalho, para
chegarmos até a riqueza, mas para que tenhamos condições de administrar tudo em benefício nosso, da nossa família e principalmente de aliviar a dor, o sofrimento do nosso próximo. E o homem tem a oportunidade de se tornar veículo do bem. Mas acontece o contrário. Porque somos imperfeitos, o nosso egoísmo ainda é muito latente. Tudo aquilo que nós ostentamos, né, os bens materiais, a posição, os títulos, a vaidade, o orgulho vai lá para cima. E não queremos desapegar. Queremos ter cada vez mais. E nem sempre sabemos repartir com o nosso próximo. Quantas vezes pessoas que poderiam amenizar a dor de seus irmãos respondem de uma forma que choca. Ah, vá trabalhar, né? Eu trabalhei, eu cheguei aqui pelo meu esforço. Mas não sabe essa pessoa que venceu porque Deus permitiu. Porque estava em sua programação reencarnatória essa experiência como oportunidade, principalmente, de fazer o bem. Mas não é fácil renunciar. É por demais difícil. E nos apegamos aos bens materiais, às pessoas, nos achamos muitas vezes donos dos filhos, dos pais, da esposa, do marido. Por quê? Porque detemos o poder material e queremos manipular tudo e a todos. E a renúncia, no entanto, ela é uma virtude. Como disse aqui o texto, a pessoa vai se privar não ficando no abandono, desertando, não é isso. É exatamente dar aos bens o valor que esses bens possuem. É entender que tudo é transitório, que tudo é passageiro. E o que é que estamos fazendo da utilização desses bens materiais, dos títulos, da posição social. Julgamos tanto pela aparência, né? Valorizamos tanto o material que julgamos as pessoas pela aparência. E quando se fala em renúncia, não estamos só falando da renúncia material, mas a renúncia que devemos fazer do nosso egoísmo. Renunciar o egoísmo que nos conduz a tantas doenças morais. Porque do egoísmo vem do orgulho, vem a vaidade, vem a ganância, a prepotência, vem o ressentimento, o ódio, pessoas que não sabem lidar com as emoções, têm uma raiva, essa raiva não é bem trabalhada, porque a raiva é humana, né? Há aquele momento e que a pessoa tem aquela raiva, aquele momento, estamos a caminho, né? Na evolução. E não trabalha, isso se transforma em ódio. Do ódio por uma vingança. Então, renunciar ao nosso ego. Aí a gente se lembra, quando a gente fala na renúncia, de Jesus, né? Quem quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, renuncie.
que é renunciar a si mesmo? É se entregar? Não. Renunciar ao seu ego. Renunciar ao seu egoísmo. A esse aspecto de imperfeição humana. Se a gente parar para pensar, o egoísmo gera, como já afirmamos, as mais diversas deformidades morais. Pessoas se sentem melhor do que as outras, se sentem mais importantes, não sabem perdoar, desculpar, querem que seus desejos, seus anseios sejam atendidos de imediato. É isso que Jesus diz. Vença a si mesmo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos diz assim, renuncie a si mesmo, que sua cruz será eliminada. Não, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque a nossa cruz é o sofrimento, a dor, as dificuldades, os desafios, conflitos. Tudo isso que a nossa imperfeição gerou através das múltiplas experiências que já tivemos através do processo reencarnatório. Então, esse peso, essa cruz, nós precisamos carregar. Carregar, seguindo Jesus, significa adotando os ensinamentos de Jesus. Isso significa seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos de amor, de perdão, de justiça, de caridade. Porque essa cruz nós precisamos carregar. E através da vivência dos ensinamentos do Cristo, essa cruz vai sendo aliviada, vai sendo amortecida até ser eliminada. Isso é renúncia, a renúncia que já era uma proposta de Jesus. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. A gente não quer renunciar, quer continuar com todas as viciações, quer continuar com todos os privilégios materiais e quer jogar a cruz de lado, jogar a cruz fora. Não. A proposta do Cristo é exatamente essa renúncia de tudo que representa o egoísmo. E aqui temos os pontos principais da renúncia. Um deles, o aprimoramento íntimo. A renúncia começa com pequenas ações diárias, onde se aprende a controlar impulsos e o egoísmo, permitindo que a razão domine os instintos primitivos, ou seja, é um aperfeiçoamento interior, é o início de uma reforma interior à medida que vamos dominando os nossos impulsos, os nossos instintos primitivos. Isso diariamente, em casa, no ambiente de trabalho, onde estivermos. É um trabalho sistemático. Renúncia ao egoísmo. Mais do que renunciar a bens materiais, o Espiritismo foca na renúncia ao orgulho, à vaidade e à necessidade de estar sempre com a razão. Como isso é comum. Sem querer, a gente sempre está querendo ter razão, porque não sabemos raciocinar, não sabemos refletir. Então, é uma renúncia ao egoísmo, essa nossa atitude, de vencer as nossas inferioridades. Amor sem recompensas.
É o ato de amar e servir ao próximo, sem esperar retribuição ou reconhecimento, transformando relações em ambientes de harmonia. É outro desafio. Fazer o bem sem esperar uma recompensa, sem esperar uma retribuição. Às vezes a gente é impulsionado a fazer o bem, mas sempre pensando no que pode receber de volta, nem que seja, receber dádivas divinas. É uma recompensa que a gente espera, mas quando nós deveríamos fazer o bem sem esperar o retorno. Libertação das paixões. A renúncia liberta a alma da escravidão dos instintos, diminuindo a necessidade de dores e expiações futuras, pois ajuda a superar as mais inclinações. Exato. À medida que a gente vai renunciando ao nosso egoísmo, nós vamos nos libertando exatamente dessa amarra, dessa escravidão aos instintos, muitos deles ainda primitivos, e vamos superando as nossas más tendências. O exemplo de Jesus é outro ponto de apoio. Jesus exemplifica a renúncia máxima a abrir mão de planos terrenos em nome da mensagem do Evangelho, ensinando o amor fraterno e a humildade. Então, tem em Jesus o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso Senhor. Educação para o amor. É o processo de substituir apego exclusivistas pelo amor universal, compreendendo que somos apenas detentores temporários de tudo na Terra. Compreender que nós somos exatamente apenas administradores provisórios dos bens que nos são concedidos. Enfim, a renúncia é a virtude que representa o amor sem restrições e a chave para superar o vazio existencial, movendo o espírito do instinto para a razão e para o amor puro. Bastante interessante essas anotações do espírito, que ele não se identifica, ele coloca apenas como amigo. E nós encontramos também do nosso irmão, grande trabalhador espírita, Ney Pedro Pérez, em um manual que ele escreveu prático, para o desenvolvimento das virtudes. E quando ele fala das virtudes, ele faz umas indagações interessantes. Como manter razoavelmente equilibrados, sobrevivendo hoje com as onerosas despesas sem nos atormentarmos? Será possível conciliarmos a preocupação pelo ganho financeiro e o desprendimento dos bens terrenos? Como vivermos nesta época de lutas pelos valores monetários, renunciando a eles? Como esquecer os prejuízos que nos causam economicamente sem contrair desgostos e sentir rancores pelo infrator? Então, aqui ele diz que é necessário aprender a administrar adequadamente esses bens e valores, tendo consciência de que somos usufrutuários e depositários, sem deles fazermos exclusivo uso para o nosso prazer, poupando-nos em excesso, distribuindo-os em oportunidades de trabalho, empregando-os para matar a fome, diminuir o frio e proporcionar abrigo a quem esteja na miséria. E ele prossegue, e aqui ele vai dizer como vamos desenvolver a renúncia. Então ele diz, avaliando os principais motivos que nos têm até agora impulsionado ao trabalho desenfreado, aprimorando daí os nossos propósitos de ganho.
pensando tranquilamente o que possuímos em bens e valores monetários para responder honestamente se estamos empregando para gerar benefícios ao próximo. E, observando com profundidade, se alimentamos quaisquer desejos de proeminência profissional, intelectual, social ou política, dedicando uma parte do nosso tempo em algum serviço não remunerado ao próximo, atenuando e relegando certas dívidas por empréstimos feitos a nós que porventura estejam nos aborrecendo, atenuando e relegando. E ele termina com a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, do Espírito Lacondé, que nos diz: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejais os ricos, porque a fortuna não é necessariamente a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que esses bens vos foram confiados, e que devem justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Essa mensagem do Espírito Lacondé está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, a renúncia tem esse significado, tem esse objetivo em nossa vida, de aprendermos a renunciar ao supérfluo, aquilo que é excesso, aquilo que nós não necessitamos porque somos impulsionados a fazer aquisições que não são necessárias e vamos amontoar. Quantas vezes nós amontoamos as coisas e o problema psicológico que necessita até de terapia. A gente amontoa, guarda, não usa, não utiliza, até se esquece. E isso do ponto de vista material. Mas renunciar também, sobretudo, às nossas viciações, às nossas imperfeições geradas pelo egoísmo que ainda predomina na humanidade. Então, meus amigos, fica assim a reflexão, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos emitir pensamentos de amor, de perdão, de saúde, de esperança. Na certeza de que esses nossos sentimentos irão gerar ondas vibratórias que vão nos envolver e chegar até os nossos irmãos necessitados. Agradeçamos nesse momento a Deus por todas as bênçãos recebidas. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, que necessita de entendimento e de paz. Pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo entendimento, pelo perdão daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os doentes que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, em seus lares, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo de suas dores, e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo
chega aos lares, levando harmonia aos corações. Agora passamos uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor nosso Deus, as nossas rogativas, concedendo-nos a vossa bênção, a vossa graça, para que, fortalecidos, possamos dar continuidade ao nosso crescimento espiritual. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos paz e saúde. Até breve.